City quer Gvardiol. Pedro quer sair do Flamengo. Barcelona entra na fila de clubes interessados por Mbappé. Tá começando mais um Notícias da Bola. Lukaku de volta na Itália? Lukaku está cada vez mais próximo de fechar com a Juventus, da Itália. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a Juve e o atacante já têm um acordo para o contrato de 3 anos. Porém, o clube italiano ainda tem que se acertar com o Chelsea. Os Blues estão pedindo 40 milhões de dólares mais Vlahovic como troca. Gonçalo Ramos perto do PSG? O PSG chegou a um acordo com o jogador português Gonçalo Ramos, do Benfica. Falta conversar com Rui Costa, presidente do clube de Portugal, para a liberação do jogador. De acordo com nossas fontes, a contratação do atacante está em cerca de 80 milhões de euros. Barça não desiste de dupla do City. O Barcelona não desiste e quer 2 jogadores do Manchester City, o lateral direito João Cancelo e o meia Bernardo Silva. Esse último que inclusive no último vídeo falamos que o Manchester City não vendia por nada, né? Por enquanto, não existe nenhuma negociação, mas o Barça não desiste e quer a dupla do time de Manchester. Botafogo de cara nova? O Botafogo anunciou a contratação de Matteo Ponte, o lateral direito que foi um dos destaques do Mundial Sub-20 pelo Uruguai. Chega ao Botafogo por cerca de 10 milhões de reais. Willian na Arábia? O Al-Shabaab, da Arábia Saudita, quer o brasileiro Willian, do Fulham. Segundo o Fabrizio Romano, o clube árabe já apresentou uma proposta pelo jogador brasileiro. Willian renovou seu contrato com o Fulham há menos de 2 semanas, mas o Al-Shabaab tenta um acordo pelo meio atacante de 34 anos. Goleiro John de malas prontas. De acordo com o jornalista André Hernan, o goleiro John dos Santos, que está atualmente emprestado ao Internacional, recebeu uma proposta do Real Valladolid, clube de Ronaldo da Espanha, pode ser possivelmente o novo contratado do time espanhol. Juventus acerta com o zagueiro uruguaio. A Juventus está acertando os últimos detalhes para contratar o zagueiro uruguaio Facundo Gonzalez, do Valência. O clube italiano deve pagar cerca de 3 milhões de euros pelo jogador. Dembélé vai trocar o Barça pelo Paris Saint-Germain? Dembélé está cada vez mais perto de trocar o Barcelona pelo PSG. O jogador já tinha avisado o Barça no início da semana que tinha um desejo de sair. O técnico do Barcelona, Xavi, deu uma entrevista nesta quarta-feira dizendo que está decepcionado com o atacante e confessou que o clube espanhol não consegue competir com o PSG. A proposta do clube francês seria de 50 milhões de euros. City quer Gvardiol. O Manchester City quer o zagueiro que foi um destaque da Copa pela Croácia. Brasil que eu diga, né? Pelo amor de Deus, não esqueço. 4 minutos faltava só. Brasil, pelo amor de Deus, que depressão. Enfim, o Manchester City quer o zagueiro croata Gvardiol. O City está acertando os últimos detalhes com o Leipzig e espera ter o jogador até o final de semana. O clube inglês deve pagar cerca de 77 milhões de libras e com esses valores, Gvardiol deve se tornar o zagueiro mais caro do mundo. Posto esse que está com um cracaço de bola, Harry Maguire. Desculpa, não aguentei. Tchouaméni de saída? Por essa eu não esperava, hein? O Bayern de Munique pretende tirar Tchouaméni do Real Madrid. Segundo o Sport 1, o clube alemão procurou ao Real para abordar a possibilidade de saída do volante francês. O técnico do Bayern, Thomas Tuchel, já avisou o clube que era um volante e a diretoria entrou em ação para ter Tchouaméni. O Real Madrid não descarta qualquer negociação pelo jogador. O clube madrilenho quer Mbappé, ou um substituto de peso para Benzema, e isso faz com que o clube tenha que vender alguma peça importante do elenco. Os bávaros encaram a concorrência do Manchester United, que também está interessado pelo jogador. Pedro deseja sair do Flamengo. Os bastidores do Flamengo seguem intensos. O atacante Pedro demonstra grande infelicidade no rubro-negro e quer sair ainda nessa janela de transferências. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, Pedro está insatisfeito no Flamengo e os empresários do jogador já procuram propostas, inclusive no mercado europeu. A intenção é apresentar as propostas ao clube carioca e deixar o rubro-negro o quanto antes. Que faz, hein, torcedor? Palmeiras recusa Alexis Sanches. Alexis Sanches, que foi um destaque do Olympique de Marseille na última temporada, foi oferecido ao Palmeiras. O Alviverde recusou a oferta de forma instantânea e disse que o jogador não se encaixa no padrão de jogador que a diretoria procura para Abel Ferreira. O chileno marcou 18 gols e deu 3 assistências na última temporada jogando pelo Marselha. O Barcelona é o novo integrante da novela Mbappé. Kylian Mbappé, que deve deixar o PSG ainda nessa janela, tem mais um interessado, o Barcelona. Segundo o jornal francês Le Parisien, o Barça teria oferecido Gavi, Dembélé e Rafinha para ter o aço francês na equipe. Porém, o PSG recusou a oferta e disse que quer valores para negociar o jogador. O clube francês pede cerca de 250 milhões de euros para negociar o jogador. Assim só a Arábia mesmo, né, velho? Amrabat no United. O United avançou para a contratação do meia marroquino Amrabat.
O jogador de 26 anos recusou todas as propostas que recebeu até aqui, inclusive propostas da Arábia, para jogar no lado vermelho de Manchester. Agora só falta os Red Devils se acertarem com a Fiorentina. Helena Bastos destacou muito na Copa, chegando à semifinal da competição como titular absoluto. Bayern de Munique se distancia de Kane. O Bayern de Munique quer um centroavante ainda nessa janela, já que a chegada do Sadio Mané na temporada passada não cumpriu com nenhuma expectativa. O nome favorito dos bávaros é Harry Kane. De acordo com a Sky Sports, os alemães estão dispostos a pagar 90 milhões de euros fixos, mas o clube londrino quer no mínimo 100 milhões de libras fixos. Essas exigências têm deixado a negociação esfriar, porém o Bayern segue querendo negociar com o Tottenham. Kane já deixou claro para o clube inglês que não deve renovar seu contrato. Inter de Milão quer Bento. Com a saída de Onana para o United, a Inter procura um goleiro para assumir a titularidade para a temporada 23-24. Assim, o clube italiano tem observado alguns possíveis nomes. Segundo Matteo Morato, do portal Relevo, o clube de Milão teria se interessado pelo goleiro do Atlético Paranaense, o Bento. O guarda-redes, que tem sido destaque no gol do Furacão, recebeu propostas recentes do Benfica, se dispôs a pagar 10 milhões de euros pelo goleiro. A Inter monitora a situação e pode fazer alguma oferta em breve.